Manhã de quinta-feira, hoje dia 26 de fevereiro de 2026 também. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a misericórdia de Deus esteja sobre todos nós. Nós os saudamos com esta alegria, a alegria da salvação. Sejam bem-vindos, amados irmãos, a mais um momento dos conselhos de Deus. Somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, sempre falando aqui da nossa cidade de Itajaí, em Santa Catarina, aonde vivemos e no lugar que esperamos que o Senhor Jesus também venha nos buscar um dia. Amém. E se nós estiver por aí, de lá também nós vamos. Mas estamos aguardando este dia. Somos agradecidos a Deus por todos que têm nos acompanhado durante esse tempo todo, ouvindo a palavra do Senhor, essas singelas mensagens do Santo Evangelho de Cristo. Desejamos aos irmãos saúde, e que tudo vá bem com todos vós. Verdade. Nós temos ouvido ou lido os vossos comentários, que muitas vezes são comentários como se fosse um pedido de socorro. Famílias, mães, pais, famílias pedindo socorro. Principalmente para aqueles que conhecem a palavra, mas estão passando por grandes lutas. O Senhor nunca vai desprezar-te, nunca. Mas Ele sempre vai te dar um tempo e que você não desista dentro desse tempo que Deus tem te dado. Agradecemos a Deus pelos que são inscritos e também os que vão chegando todos os dias e também fazendo seus comentários todos os dias também. Nós agradecemos a Deus pela vida de todos vós. Queridos irmãos, nós vivemos no tempo da angústia, no tempo em que a Igreja do Senhor, aquela que entendeu a mensagem do noivo para a noiva, e nós temos essa carta dele que podemos ler todos os dias, todos os dias. Eu guardo aqui comigo todas as cartas que eu recebi dela, em vários anos, que às vezes ficavam um ano sem vê-la, mas eu guardei todas as cartas, não é verdade, Esther? Toda plastificadas, envelopes e as cartas. E algumas que eu mandava para ela, aquelas que ela guardou, mas eu guardei todas que ela me mandou, todas, tem da primeira até a última, não é? Desde 1962, quando ainda só olhava de longe um para o outro, e até o nosso casamento, em 68. Éramos quase crianças, ela com 15 anos, eu 16 anos, quando nós nos conhecemos, e fomos fiéis sempre ao Senhor, e tivemos um lindo casamento, e dura esses 58 anos, já passou um pouquinho agora. Então, amados irmãos, vamos ler sempre a carta do noivo, ele tem sempre novidades para nós. E o que mais ele diz, fica firme, que uma hora eu chego aí, que uma hora eu volto, logo eu vou te buscar, minha amada noiva. Queridos irmãos, ontem, quarta-feira, na mensagem da manhã, sobre o homem bem-aventurado, porque o homem que confia em Deus, ele é bem-aventurado porque confia no Senhor, deposita sua confiança no Senhor. E ele descansa junto às águas, como uma árvore plantada junto da fonte das águas, e ali ele produz seu fruto. Desde novo até sempre. Nós, como idosos, precisamos dar frutos. E cada vez precisamos estar mais junto dessa fonte
de água, que é Jesus Cristo. O profeta Jeremias, quando recebeu a missão de profetizar, o Senhor disse: agora, Jeremias, tu vai profetizar em Jerusalém. Ele era um rapazinho novo ainda. Profetizar em Jerusalém, vai em Jerusalém. Vai lá e fala. Eu vou falar na tua boca. E no capítulo 2 do profeta Jeremias, versículo de número 10, 11, 12, 13, primeiro ele diz para Jeremias: vai lá e fala, para eles olhar para as ilhas e para as outras nações, aonde aquele povo lá serve a Deus pagãos, serve a Deus, a idolatria, são totalmente idólatras, e ver se eles mudam de Deus, mesmo que não são deuses, mas eles não mudam, mesmo que não é Deus, mas eles não mudam, mas o meu povo. Quando ele chegou no versículo 12, ele disse uma coisa que eu lamento, irmãos, eu lamento lá dentro da minha alma, como pode alguém ter a oportunidade, como aquele povo hebreu teve, de sair, de ser tirado da terra da escravidão, levado para a terra que manava leite e mel, agora já com uma linda capital, com tudo que eles queriam, plantado na terra, e serem tão rebeldes contra Deus. Jeremias vai lá e fala para eles olharem esse povo lá de fora, lá para as nações, que eu não estou lá com eles, porque o Senhor estava centrado, a mensagem era para o povo de Abraão que estava ali, né? E vê se eles mudaram de Deus. E daí Deus ainda fala: espantai-vos disso, ó céus, horrorizai-vos, ficai verdadeiramente dissolados, como dissesse, para os anjos, para os que habitam no céu, o eterno céu, as milícias celestiais. Olhem o que eles fazem para o Criador. Rejeitaram o amor de Deus, desprezaram. E daí no versículo 13 do capítulo 2 de Jeremias, o Senhor diz para aquele povo, diz para Jeremias, e Jeremias falou para o povo: porque o meu povo fez duas maldades. Primeira, a mim me deixaram fonte de água viva. Deixaram a fonte de água viva, sem nenhum constrangimento. Voltaram as costas para o Criador. Continuação do versículo 12, o 13 diz, versículo 13. A segunda maldade que eles fizeram, eles não se conformam. O homem, quando rejeita Deus, irmão, ele quer criar, ter as suas próprias criatividades. Você vê muito disso hoje, muitas criatividades, muitas invencionices, porque deixam a fonte da simplicidade, que vem tudo pronto, tudo preparado. É só o homem ser humilde e ficar lá junto da fonte, junto das ordenanças de Deus. Ele diz assim: e cavaram cisternas rotas, fizeram buracos, lagoas, que não retém a água. Não é aquela fonte que corre, que nasce no trono de Deus e passa, visita a cidade de Deus, como diz o salmista. Há um rio que corre na cidade de Deus. Cidade de Deus são as nossas casinhas espirituais, que essa fonte corre para nos visitar todos os dias. Deixam disso e cavam cisternas rotas. Eu sei que a Esther vai falar um pouquinho também sobre este assunto. Como é triste isso, irmãos. Muito triste. Irmãos, tanto que Deus tinha feito para eles. Tanto. E eles, agora que estavam naquela terra prometida, tinha fartura de tudo, começaram a desprezar aquele que tinha feito tudo por eles. Que tristeza no coração de Deus. E depois, agora na era da igreja, na nossa era, quando Paulo escrevia a primeira carta a Timóteo,
Eu acho muito interessante isso. Ele já avisava naqueles dias que já se passaram-se 2000 e poucos anos, e avisa para nós hoje também. Quando ele diz assim, ele escrevendo, contando tudo para Timóteo, de repente, eu vejo, irmãos, como que se o Espírito Santo diz assim, pare aí, Paulo. Porque diz assim, mas o Espírito expressamente, tem pressa de dizer isso, é rápido. Diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Não é nesse tempo que nós estamos vivendo hoje, irmãos? E o Espírito Santo falando? Doutrinas até de demônios? Que Deus nos ajude e nos dê graça. É muito duro isso, irmãos. Mas o apóstolo Paulo achou por bem citar aqui no capítulo 4 da primeira carta a Timóteo esse assunto. Virando as costas para Deus e criando suas fontes falsas, doutrinas de demônios. Amados irmãos, nós vivemos num tempo amargo. Ouvir a palavra e amar a palavra hoje é um mistério de Deus. A salvação ser revelada para alguém hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, é um privilégio que você não tem como imaginar. De você ter a revelação da salvação, sem se emendar com este mundo, sem estar junto desse outro evangelho, como Paulo diz, que não é outro evangelho, porque não existe outro, mas é alguns que vos perturbam, trazendo essas doutrinas malignas. Quando Jesus subiu a Jerusalém, na festa do tabernáculo, na grande festa, era a festa mais expressiva em Jerusalém. Jesus não queria ir a princípio, mas de repente ele apareceu no meio da festa. Era uma festa com muitas peças teatrais, mostrando o sofrimento do povo dos 40 anos no deserto, mas como uma história, simplesmente é uma história. O que se conta muito hoje, até nos púlpitos, se conta muita história. Mas a revelação da palavra, a responsabilidade que nós temos sobre a nossa própria vida, de ser salvos ou perdidos. E o Senhor, no último dia da grande festa, que era o 8º dia, era 7 dias de festa, e o 8º dia era o dia da santa convocação. Fazer os cálculos dos lucros da festa que estava se encerrando com certeza, e preparando uma maior para o ano seguinte. Lá estava a fonte viva, que apareceu de repente. Versículo 37 do capítulo 7 do Evangelho de João. E no último dia da grande festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu ventre ou do seu interior jorrarão rios de água viva, ou correrão rios de água viva do seu ventre. Lá no profeta Jeremias eles fizeram essas duas maldades. E aqui nós podemos fazer duas coisas que agradam a Deus. Primeiro, olhar para aquele que está dizendo: se tu tens sede, venha a mim e beba. E nós vamos correndo e ficamos junto do Senhor. E a segunda ação para agradar o Senhor, manter essa fonte viva dentro de nós, que vai jorrar água viva também para todos quantos quiserem ouvir e guardar a palavra. Querido e soberano Pai, sim, no nome de Jesus, teu Filho, Pai, nós te agradecemos pela simplicidade da tua palavra. Pai, ela é tudo na nossa vida.
Tu nos revelaste, Senhor, a glória da Tua palavra. E nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Hoje e para todos sempre, Pai de amor, nós somos agradecidos ao Teu Filho Jesus, essa fonte viva que está junto de nós. Em Teu nome nós te agradecemos, Jesus. Amém e amém. Amados irmãos, tenham um bom dia na paz de Cristo Jesus e até amanhã. Até Ele voltar.